Bom, pessoal, vamos ver aqui os verbos anômalos, certo? Então, nós temos aqui a regra geral, que eles não recebem S na terceira pessoa do singular. Ou seja, não vai aplicar aquela regrinha do S. Não tem conjugação completa, certo? Então, não se usa ED no passado, essas coisas que a gente já está acostumado. Funciona como auxiliar na forma interrogativa e negativa, ou seja, ele vai ter a mesma função do verbo to be, aquela mesma regra. Então nós temos aqui os verbos que a gente vai estudar. O must, que significa dever, ele expressa obrigação, dedução, proibição. Quando ele for negativo, ele é proibição, certo? Pode ser substituído por to have to, no sentido de obrigação, que seria mais ou menos como ter que. Então, na afirmativa, he must stay here, ele deve ficar aqui. Então, nós temos aqui o verbo, que indica a ação, e o must está aqui, ó. Ele deve ficar aqui, ou seja, ele tem que ficar aqui. Isso é o quê? Uma obrigação. Na forma negativa, eu acrescento o not, o N apóstrofe T, ó. Então, ele não deve ficar aqui. É uma proibição agora. Quando passa para ser negativa, proibição. Interrogativa. Must he stay here? Então, ó, no início da frase, você inverte, né? Para fazer a pergunta. Nós temos o may, que é poder, expressa permissão ou possibilidade. Então, na afirmativa, he may go to the movies. Ele pode ir para o cinema. Na negativa, he may not go to the movies. Aqui tem uma observação que não existe isso aqui, ó. Mayn't. Não existe a forma contraída do may, certo? Então, você vai utilizar o not separado sempre na forma negativa. Na interrogativa, inverte a mesma coisa. May he go to the movies? Há a possibilidade dele ir para, né, o cinema. Então, permissão ou possibilidade. E o might, que é como se fosse o passado de may, né? Ó, pôde, podia ou poderia. Expressa permissão mais formal e possibilidade mais remota. Ou seja, uma permissão mais formal, quando você vai falar, pedir permissão para uma pessoa importante, uma pessoa que você não conhece, certo? E uma possibilidade mais remota, ou seja, mais difícil de ocorrer. Então nós temos aqui os exemplos, ó. He might go to the movies. Ele poderia ir para o cinema. Negativa, he might, ó, N apóstrofe T, go to the movies. E aqui a interrogativa você inverte. Então a estrutura é sempre a mesma do verbo to be, de inverter e de acrescentar o not depois dele. Ok? Aí nós temos aqui, observação, may e might pode ser substituído por to be allowed to, quando expressam permissão. Seria permitir que, né? Então vamos ver aqui, ó. Marque o significado correto. Look at Fred, he must be drunk. Olhe para Fred, ele deve estar bêbado. Isso é o quê? Uma dedução, uma obrigação ou uma proibição? Tá claro, né? Que é uma dedução. We must study because there is an exam tomorrow. Nós devemos estudar porque há uma prova amanhã. É uma dedução, obrigação ou proibição? É uma obrigação, né? You mustn't smoke in this room. Você não deve fumar nessa sala. Look at the sign. Então, ó, negativo, must negativo é uma proibição. Você não deve fumar nessa sala. Olhe para a placa. Olhe para o sinal. 4. Lucy is running to school. Lucy está correndo para a escola. She must be late. Ela deve estar atrasada. É uma dedução.
some. A gente chegou à conclusão que ela está atrasada porque está correndo. It's late now. É tarde agora. My mother must be worried. É tarde agora. Minha mãe deve estar preocupada. Mais uma do some. Na letra B, dizia assim: reescreva as sentenças e siga o exemplo. I must go now. I have to go now. Então, foi trocado o must por have to mais o verbo. Então, she must study for the test. She has, né? Para she a gente usa has e não have. To study for the test. They must come before you leave. They have to come before you leave. Dr. Davis must see me now. Dr. Davis have to see me now. Aqui tem uma observação que aqui não pode ser have, né? Vai ser has. Dr. Davis é só uma pessoa. Ok? Reescreva as sentenças, siga o exemplo. Agora vai ser substituindo, ao invés de colocar o may, você vai colocar o are allowed to, ou seja, verbo to be mais allowed to, certo? Então vamos ver aqui, ó. They may play the game. They are allowed to play the game. Eles têm permissão para jogar o jogo. You may enter his room. You are allowed to enter his room. Você tem permissão para entrar no quarto dele. She may walk around the block. She. Aí agora não usa o is, usa are. She is allowed to walk. Que é um K. Walk around the block. Letra D, marque a alternativa correta. She's crying because her mother says that she go to the club with her friends. Ou seja, ela está chorando porque a mãe dela disse que ela para o clube com os amigos dela. Então aqui a gente vai dizer que ela não pode ir, não tem permissão, né, de ir com os amigos dela. Então aqui vai ser alternativa correta aqui, she may not go. Ela não pode ir. Aqui eu acho que a melhor resposta é essa. É a única que pode ser, né? Porque é negativa. 2. Your eyes are reddish. Seus olhos estão avermelhados. You have a fever. Então aqui é uma dedução, né? Você deve estar com febre. Seus olhos estão avermelhados. Então vai ser must. Deve estar com febre. Deve ter febre. My team win this championship. But I don't believe it will. Então aqui, ó, ainda vai acontecer, né? Eu não acredito que ele irá. Meu time ganhar o campeonato, eu não acredito que ele irá. Então aqui é uma possibilidade, né? Remota. Então eu vou usar o might. Meu time pode ganhar
Poderia ganhar o campeonato, mas eu não acredito que irá. Podia ganhar. 4. I use your pen for a minute. Então aqui é uma pergunta, né? Uma pergunta, eu vou usar may. Mas posso usar sua caneta por 1 minuto? E na 5, the teacher said that the children arrive a little late today. There is no problem. O professor disse que as crianças chegam um pouco atrasadas hoje. Não há problema. As crianças podem chegar, né? Então vai ser may. Há a possibilidade das crianças chegar atrasadas hoje, mas não há problema. Ok? Então é isso. Vocês façam a correção aí da atividade e deixe tudo corrigidinho aí na apostila. Ok? Então é a página 88 e 89 que a gente fez na aula passada.